Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. E esse comentário é maravilhoso e é lançamento da editora Central Gospel, novo comentário bíblico Beacon, Hebreus. E para aqueles que têm essa série de comentários, sabe muito bem que essa série vem em box. Tem box que vem com 3 comentários, 4 comentários. E esse último lançamento, né, da Central Gospel, lembrando aqui que ela passou por uma crise muito severa, quase foi à falência. Essa editora é do Silas Malafaia. E demorou muito tempo, né, para ele trazer outros comentários dessa série, que ele fechou para trazer todos os comentários do Antigo Testamento, livro por livro, e também do Novo Testamento. Falta alguns comentários do Antigo e falta também do Novo Testamento. E esse aqui é o 8º box, que foi lançado agora, recentemente, né? E veio com 2 livros, a Carta aos Hebreus e o comentário do Evangelho de João, o primeiro volume, do capítulo 1 ao capítulo 12. Você tem aí os 2 volumes de Lucas, né? Você tem aí também de Atos, que são 2 volumes. E toda essa série de comentários, o novo comentário bíblico Beacon, que o Silas Malafaia, a editora Central Gospel do Silas Malafaia, está traduzindo, né? É 20 mil vezes melhor do que o da CPAD. O da CPAD são 10 volumes, né? Capa dura, mas não tem nem comparação, porque o da CPAD não é completo. Não é completo. Já o novo comentário bíblico Beacon, do Silas Malafaia, é totalmente completo, porque trabalha livro por livro, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Então, no box, nesse lançamento, veio 2 obras. Lembrando aqui, essa de Hebreus e o comentário de João, primeiro volume, do capítulo 1 ao capítulo 12. E toda essa série, para aqueles que é arminiano e tem um viés arminiano, vão gostar, porque é uma série arminiana. Todos os autores, os eruditos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, são arminianos. Então, é um comentário suntuoso, maravilhoso, e eu comprei justamente esse comentário de Hebreus porque eu estou na série de exposições dessa carta aqui no canal. Eu já tenho vários comentários da carta aos Hebreus, mas esse comentário me chamou a atenção porque ele vai ter detalhes preciosíssimos que outros comentários não vão ter. Ele vai me dar detalhes que outros comentários não vão me dar. Lembrando que cada comentário complementa o outro. Por isso que é bom você ter vários comentários de um único livro para você comparar um com o outro. Uns são melhores, outros não são tão bons assim. Mas um complementa o outro. Tá certo? E aqui, ó, vamos aqui rapidamente mostrar para vocês. Quem tem essa série completa até agora, né, até o momento, os box que chegaram, que foram traduzidos até o momento, sabem da preciosidade desses comentários. E aqui, ó, você tem a descrição dos comentários, né? O que eles trazem de diferente. O que essa série tem de diferente dos outros comentários? Ele vai falar aqui, ó, cada volume apresenta texto contemporâneo, material introdutório prático, que você vai ter informações precisas sobre a autoria, data, história, público, questões sociológicas, culturais, propósito, recursos literários, temas teológicos e questões hermenêuticas. Você vai ter explicações claras, versículo por versículo, que oferecem uma compreensão contemporânea derivada do texto bíblico em sua língua original. Anotação abrangente, que são divididas em 3 seções, as quais exploram elementos como por trás do texto, sentidos encontrados no texto
e significado, importância, intertextualidade e aplicação a partir do texto. A partir do texto. Depois você vai ter anotações complementares que fornecem uma informação, uma visão aprofundada de questões teológicas, o significado das palavras, conexões arqueológicas, relevância histórica e costumes culturais. Além disso, você vai ter também uma bibliografia expandida. E quem escreve esse comentário é o Kevin Anderson, que é um doutor em Novo Testamento, tá? É professor de grego, professor de exegese, um erudito em Novo Testamento. E como eu falei para vocês, todos dessa série são arminianos. E, logicamente, ele também é arminiano. Inclusive, a posição dele sobre Hebreus capítulo 6, ele vai defender ali uma posição equilibrada, né, sobre aquela apostasia, é que ali, de fato, ele está falando uma séria advertência contra aqueles que, se retornarem ao judaísmo, né, se voltarem ao judaísmo, estarão apostatando da fé. Nesse caso, perdem a salvação. Hebreus 6 é um debate terrível, né? Terrível. Para quem é arminiano, não tem nenhum problema. Mas para aqueles que defendem o calvinismo, que falam que a salvação não se perde, não pode ser perdida, Hebreus 6 é um problema. Eu falo isso, queridos, porque eu não sou nem arminiano nem calvinista. Eu já passei dessa fase já, de ficar brigando, discutindo sobre isso, porque não adianta nós querermos arminianizar ou calvinizar as escrituras. Todos os sistemas teológicos têm problemas, são falhos, Mas é um comentário maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, o Kevin Anderson, ele traz aqui detalhes preciosos. Vamos aqui, ó, mostrar para vocês o sumário. Como eu falei para vocês, essa obra vai ter detalhes que outras obras não vão ter. Você tem aqui o prefácio geral dos editores, o prefácio do autor, abreviações, bibliografia, por aí vai. Índice de anotações complementares. Aí você tem a introdução, que a introdução é maravilhosa, porque ele vai trazer detalhes preciosos sobre a autoria, destino, data e situação do público, gênero, propósito e teologia. O gênero de Hebreus, não só o gênero, né? Tudo da carta, ou quase tudo sobre Hebreus, é debatido. Quase tudo. Quase tudo. Autoria, data, destino. Só não é debatida a teologia, né? Mas 90% da carta é debatido. E ele vai falar aqui no início da introdução, eu vou mostrar para vocês. Aí depois você tem um comentário, como todos os comentários, né? Trazem, né, um sumário completo e detalhado, capítulo a capítulo, né? Aqui, ó, comentário completo dessa carta preciosa, maravilhosa. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui um índice de anotações complementares para vocês. Aqui, ó. Índice de anotações complementares. O que é isso, Elias? Aqui você vai ter um quadro geral, como analogia verbal, antiga filosofia sobre o medo da morte, autores prováveis da carta aos Hebreus, brincando com o começo e fins, casa de Deus, 5 advertências contra a apostasia, citando a escritura ou as escrituras em Hebreus, coisas superiores em Hebreus, consciência e por aí vai. Ó, tanto de coisa que ele vai trazer no quadro. Muita coisa. Isaú, o imoral, na tradição judaica, por isso que ele vai citar no capítulo 12, versos 15 e 16. Tá? O escândalo do sofrimento de Cristo, no capítulo 2, versículos 5 a 18. Ele comenta aqui por trás do texto, né? A escatologia em Hebreus, estrangeiros e peregrinos, filhos versus escravos nos tempos bíblicos.
Então tudo aqui envolve o contexto histórico e cultural da carta aos Hebreus, né? O jargão jurídico em Hebreus, interpretar as escrituras com os escritos em Hebreus. John Wesley sobre a restauração da apostasia. Mediador, Midrash, o que é isso? Ele vai explicar. Melquisedeque, e por aí vai. Olha só, um tanto de coisa. Olha só. Que preciosidade. E aqui, ó, você vai ter a localização. Onde está a localização da analogia verbal? Está no capítulo 4, versos 3, parte B, verso 5. Aonde está a localização da antiga filosofia sobre o medo da morte? Você vai lá no capítulo 2, versículo 15, que você vai ter esse tema aqui. Ele vai comentar o versículo, capítulo 2, versículo 15, e depois vai ter essa nota aqui sobre a antiga filosofia sobre o medo da morte. Então, é maravilhoso. Aqui também você vai ter uma introdução maravilhosa, um quadro que ele vai dar sobre a autoria dos possíveis autores da carta aos Hebreus. Paulo, Barnabé, Lucas, Apolo, Priscila, Clemente de Roma, né? Os possíveis autores da carta aos Hebreus. Olha que interessante também aqui, ó. Descanso e salvação em Hebreus. Aí você vai lá no capítulo 4, tá? Que você vai encontrar isso aqui. Descanso sabático e mundo vidouro. Também você vai encontrar lá no capítulo 4. Vamos pegar o capítulo 4. Deixa eu pegar aqui o índice para ir logo direto, para não ficar procurando, né? Você vai ver isso aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês. Vamos lá. Página 151. Página 151. Olha que interessante. 151. É isso mesmo. 51. Aqui. A partir do texto. Capítulo 4. Capítulo 4, versos de 1 a 13. Vamos lá. Nota 10. Aqui, ó. A advertência para não ficar aquém do descanso prometido. Aí você tem por trás do texto, que é o contexto histórico, né? Que ele vai comentar. Show de bola. Não dá para ler por causa do tempo. Ele vai usar o grego o tempo todo, né? Então também é um comentário exegético aqui. É um comentário exegético da carta aos Hebreus. E aqui ele vai falar, ó, sobre o descanso sabático e mundo vindouro na carta aos Hebreus. Hebreus não foi o primeiro nem o último a ver a imagem bíblica do descanso sabático, com significado escatológico. Escritores judeus e cristãos no período intertestamentário falavam do descanso na era vindoura. E os santos se refrescarão no Éden, os justos se regozijarão na Nova Jerusalém. Testemunho de Dan, capítulo 5, versículo 12. Uma obra apócrifa, né? E para vós que o paraíso para vós que o paraíso se abre, a era vindoura está preparada. Uma cidade é construída, o descanso é designado. Quarto Esdras, capítulo 8, verso 52. Também tem segundo Baruque, 73, verso 1. Testamento de Levi também fala sobre isso. Um texto explica que o descanso do sétimo dia é um símbolo da ressurreição da era vindoura, pois no sétimo dia o Senhor descansou de todas as suas obras. Ele cita segundo Enoque, 42:3. A ideia do Shabat como uma imagem do mundo vindouro
Continuou entre os rabinos judeus. O cântico do Shabá, que é o Salmo 92, recebeu a descrição. Este salmo é também para o Shabá por vir, para o Shabá por vir, para o descanso da vida eterna. Ou o dia do Shabá é o dia que é inteiramente de descanso, descanso eterno, né? Mas os justos permanecem sentados com suas coroas em suas cabeças e se deleitam no esplendor da Shekinah. De acordo com outra tradição, Deus criou 7 eras, seis para, seis para as idas e vindas de pessoas, mas apenas a sétima é inteiramente Shabat e descanso na vida eterna. Uma visão semelhante é refletida na obra cristã primitiva. Aqui é a obra. Hebreus parece pertencer a essa corrente de interpretação que vê o descanso do Shabat como uma realidade escatológica futura. Para mais informações sobre as origens judaicas e cristãs referente ao descanso, aí ele dá aqui o artigo, né? E depois ele vai te dar aqui, ó, a anotação complementar. Destino eterno da geração do Êxodo, que está no capítulo 4, verso 3, parte B, até o versículo 5. Então, são maravilhosos, né? São maravilhosos essas notas, que você vai ver o que está por trás, o que está por trás no contexto histórico ali da carta aos Hebreus, né? Então você tem aqui o índice de anotações, tá? E vários assuntos que ele vai abordar. Então você vê o quadro e você pega aqui a localização e vai lá onde ele está apontando e você vai ter todas essas informações. Show de bola, né? Olha só aqui, ó. Sião e a Jerusalém Celestial, imagens do templo de Deus. Sião e Jerusalém Celestial, imagens do templo de Deus. Capítulo 12, versículo 22, parte A. Então, se você for lá no capítulo 12, ó. Capítulo 12, né? Versículo 22, parte A. Tá aqui, ó. Sião e a Jerusalém Celestial, imagens do templo de Deus. Lembrando que eu esqueci de mostrar para vocês, queridos, a obra tem aí, no total, 454 páginas. 454 páginas. Então aqui ele vai comentar, ó. A ideia de Jerusalém Celestial revelada no fim dos tempos foi difundida no período do Segundo Templo. É prevalente na literatura apocalíptica, como Apocalipse no Novo Testamento e vários livros do Antigo Testamento, pseudepígrafos. Em quarto Esdras, a Jerusalém Celestial é referida como a cidade, ou Sião. Em segundo Baruque, é equiparada ao paraíso. A Nova Jerusalém, ou Sião, é uma realidade transcendente, manifestada no final. É a Jerusalém mais alta, no céu mais alto, e é a herança eterna de Enoque. A imagem do Monte Sião como um reino celestial, em quarto Esdras, é semelhante à descrição do reino vindouro de Deus em Hebreus, capítulo 2, do 22 ao 24, e Apocalipse 19, de 1 a 8. Um templo celestial é frequentemente associado à Nova Jerusalém. É uma exceção distinta. Em muitos casos, um templo inteiro aparece no céu. Em outros casos, o próprio céu é o santuário interior do templo de Deus, com a terra como escabelo de Deus. Aí ele vai explicando aqui, ó. Stanfilo, enfim. A semelhança do tabernáculo no paraíso também é chamada de a semelhança de Sião, que deveria ser feita à semelhança do santuário atual. Toda a parafernália do tabernáculo foi mostrada a Adão, a Abraão e a Moisés no Monte Sinai, segundo Baruque aqui, ó, na literatura apócrifa. Os anjos resgataram esses itens antes da destruição da Jerusalém terrena e de seu templo e os preservaram até o momento em que Sião será restaurada para sempre. Tá, segundo Baruque. Hebreus parece estar em contato com essas tradições relativas a Jerusalém Celestial ou Sião como a morada de Deus, seu santo templo e a sala do trono. Ambas as metáforas culturais
e reais são usadas em Hebreus sobre a aproximação do Filho de Deus. Está aqui, ó. E o povo de Deus. Aí ele vai explicando, né? Então, ele já tinha uma ideia antes, antecipada, de tudo isso que ele está falando, o escritor da carta aos Hebreus. Então, esse índice de anotações complementares é maravilhoso, você não vai encontrar em outro comentário. Então, vai trazer muita informação para você que quer dar aula sobre Hebreus, um estudo sobre Hebreus, pregar sobre Hebreus, fazer uma série de exposições da carta aos Hebreus e por aí vai. Depois você tem uma introdução, e a introdução dele é maravilhosa, né? Uma introdução detalhada, que vai trazer detalhes também, que outros comentários não vão trazer. Ele começa aqui, ó, mistério e poder revelador. James Denney, teólogo escocês do século XIX, explicou que, ao interpretar os documentos do Novo Testamento, a principal tarefa do comentarista é elucidar seu significado como veículo de revelação. Essa tarefa é praticamente frustrada em múltiplas frentes quando se trata da epístola ou da carta aos Hebreus. Respostas definitivas a questões fundamentais da análise literária simplesmente nos escapam. Por exemplo, que tipo de obra é essa? Quem a escreveu? Para quem ele estava escrevendo? Onde estava o autor? Onde estavam os seus destinatários? Quando ele escreveu? Quais eram a situação do público e o propósito do autor ao escrever-lhes? Qual é a estrutura discernível da obra? Os leitores não vão muito longe antes de perceber que Hebreus é um texto difícil de compreender. Por exemplo, por que a extensa comparação de Cristo com os anjos? O que significa ser perfeito para sempre? O que é entrar no descanso de Deus? É realmente possível arrepender-se novamente depois de cair? Citando Hebreus 6. Quem é a figura obscura, Melquisedeque, e por que o autor recorreria a ele para explicar o papel sacerdotal de Cristo? Mesmo declarações que a princípio parecem simples e informativas, levantam mais perguntas do que respostas. Por exemplo, a menção de Timóteo, no capítulo 13, versículo 23, pressupõe que o público está ciente das informações que gostaríamos de saber? É esse o Timóteo que foi colaborador de confiança do apóstolo Paulo? Sua libertação indica a prisão? Se sim, onde? Onde Timóteo se encontrará com o autor? Qual era a relação do autor e de Timóteo com os leitores? No capítulo 13, versículo 24, a expressão os da Itália sugere que o autor está escrevendo de ou para destinatários da Itália. Ele está escrevendo para o pessoal da Itália ou para os destinatários da Itália. À luz das muitas questões literárias, sócio-históricas e teológicas decorrentes de Hebreus, William Lane declara a carta como um deleite para a pessoa que gosta de quebra-cabeças. E é verdade. Um deleite para pessoas que gostam de quebra-cabeças. Aí ele vai falando aqui, ó, sobre a carta, né? Aí ele vem aqui, ó, já trabalha a autoria da carta aos Hebreus. E aqui é maravilhoso, porque ele vai dar 6 aspectos principais do perfil do autor. 6 aspectos baseado na carta aos Hebreus. Ele vai te dar aqui 6 aspectos do perfil do escritor. Quem era ele? Não era uma mulher, era um homem. E ele explica aqui. Ó. Ele começa falando que tipo de homem escreveu Hebreus. Eu não vou ler por causa do tempo. Aqui ele vai falar ó, 6 aspectos principais do perfil do autor que emergem, que saltam do texto da carta aos Hebreus. Ele começa o primeiro, que é o capítulo 2, versículo 3, que ele vai citar, que o escritor não é um apóstolo, logo descarta, pode tirar Paulo da jogada, não foi Paulo. Ele é um crente de segunda geração, por isso que muita gente coloca Paulo aqui, né, como escritor, ou Barnabé. Segundo o autor, ele conhecia Timóteo
Então, se ele conheceu Timóteo, ele teve isso indica uma ligação com o autor, com o círculo paulino, que Timóteo foi discípulo de Paulo, né? Terceiro, o escritor era altamente instruído, tanto que o grego da carta aos Hebreus é o melhor do Novo Testamento. E ele conhecia, ele conhecia muita coisa, né? Muita coisa. Ele usa, você vai ver quando você lê a carta aos Hebreus que você está lidando com um intelecto imponente, ele fala aqui. E ele tem um domínio amplo e de termos técnicos e de muitas facetas da cultura, como negócios, educação, direito e medicina. Ele conhecia. Cita direito, o direito romano, aspectos culturais, a medicina, né? Lá no capítulo 4, versículo 12, quando ele fala que a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Muitos falam que ali é um bisturi, a espada é um bisturi para fazer cirurgias, que o médico usava para abrir um paciente, para fazer uma cirurgia, e por aí vai. Tá? Depois você tem aqui ó, o aprendizado excepcional do autor, que conhecia a retórica, a oratória, né, o poder de persuasão dele é muito grande, os argumentos que ele dá, mostrando que Cristo é superior, enfim. Depois aqui, ó, o quinto aspecto, que as sensibilidades religiosas do autor foram moldadas dentro de cenários distintamente judaicos e cristãos. Seu pensamento está saturado com a linguagem cultural da Septuaginta, e seus argumentos centrais no capítulo 7, que vai até o capítulo 10, versículo 18, são dedicados a assuntos relacionados ao sacerdócio levítico, ao tabernáculo e à aliança. Tá? Então o cara era demais, era demais. E o sexto e último aspecto, o autor tem um coração pastoral, ele ordena seu aprendizado, sua habilidade interpretativa e sua capacidade de oratória para formar uma palavra de exortação, a fim de abordar os medos e as lutas de uma comunidade específica. Ele conhecia muito bem os destinatários, conhecia as suas falhas, eram cristãos judeus que queriam voltar ao judaísmo. Tá? Aqui ele começa, ó. Quem foi o autor? Estudiosos repetidamente propõem três prováveis autores. Paulo, que já foi descartado. Depois aqui, ó. Cadê? Cadê Apolo? Ele vai citar aqui Apolo. Cadê? Ele vai citar Apolo aqui. Ele está citando Paulo. Depois Clemente de Roma também. Ele vai citar aqui. Deixa eu correr que o tempo ruge. Ele vai falar que não foi Paulo que escreveu. Que você tem um quadro analítico sobre autores prováveis da carta aos Hebreus. Paulo, Clemente de Roma, Barnabé, Apolo, Lucas, Timóteo, Silas, Priscila e Epáfras. Depois ele vai citar aqui ó, Barnabé, e porque os argumentos que muitos defendem que foi Barnabé que escreveu, mas não foi Barnabé. Depois Apolo. Ele vai fazer uma exposição fantástica aqui, né? Que possivelmente foi Apolo que escreveu, mas não dá para afirmar. Ó, destino. Jerusalém. Não se sabe. Quais são os argumentos que o escritor escreveu para judeus que moravam em Jerusalém? Ele vai dar aqui. Depois você vai ter, ó, Alexandria, Roma, e os argumentos também a favor. Data e situação do público. Depois você vai ter aqui, ó, o gênero
que é um debate infindável também. Propósito, tá? Ó, as 5 advertências contra a apostasia na carta aos Hebreus, capítulo 2, de 1 a 4, 3, do versículo 7 ao capítulo 4, versículo 13, capítulo 5, do versículo 11 até o capítulo 6, versículo 12, capítulo 10, do 19 a 39, e capítulo 12, do 14 ao 29, que são as 5 principais passagens de advertência. A teologia da carta, que ele explora bem aqui, ó. Então é bem detalhado a introdução. Nossa. E aí você vai para o comentário, tá? O comentário. Eu farei o segundo vídeo dessa obra mostrando os comentários, tá? Como ele trabalha o grego, a exegese e por aí vai. Se vocês gostaram desse primeiro vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários. Se inscreva no canal se você não é inscrito, e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.